Ele é nascido numa casa portuguesa, com certeza, diretamente de Viana do Castelo. Um rapaz jovem que, filho de mais 8 irmãos, uma família enorme, morou durante muitos anos e teve os seus trechos lá de vida também mais apertados. Morava em umas quintas, que para nós aqui são fazendas. Então por aí vocês imaginam. Hoje ele está aqui. Depois de ter vindo para o Brasil aos 21 anos, passou a empreender. É dono do seu próprio negócio. Aliás, que negócio! Se dedicou o tempo todo à área do turismo, que é realmente a sua praia. Mas ele vai falar como que é essa trajetória dele aqui, pelas associações e diversos outros locais que ele foi condecorado, e tem muito a que contribuir com o nosso programa de Corpo e Alma, que é o que vai incentivar vocês aí atrás dos seus ideais também. O meu amigo, queridíssimo amigo, Fernando Meira Dias. Isso mesmo. É isso mesmo. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e falar um pouco da sua vida, que com tanta gente partindo daqui, Fernando, eu já até começo por aí. Partindo daqui para ir para ou Estados Unidos ou Portugal para fazer a vida. Você fez o caminho inverso. E aí, como que é isso? Eu posso dizer que o mundo é cíclico, né? Sim. Agora é um momento realmente, os brasileiros, os mineiros, diríamos assim, mas o Brasil tem tido um despertar por esse Portugal e que, na verdade, o país está bem. O país está num momento muito agradável. Mas a gente fala essa questão de buscar, achando que, assim, que tudo vai ser mais fácil lá fora. Acham que vai ser mais fácil. Mas não é assim tão bem mais fácil, não é? Não é, não. É isso aí, mudança de um país para o outro, tem muitos, eu lembro, tem mais de 40 anos que eu cheguei aqui, era muito jovem. Você já é um brasileiro, né? Eu já me considero mineiro brasileiro. É, um mineiro brasileiro, Mas não é fácil, eu acho que eu recomendo até quem quer ir para Portugal, para outro país, que seja, que a pessoa vá primeiro, conheça essas particularidades. Perca um pouquinho aquela visão só de turismo, né? Que quando a gente faz turismo, tá tudo diferente. É diferente. Para quem vai para morar e para o dia a dia, o país, a cidade continua linda, mas o trabalho depende de você. O trabalho, o dia a dia. A convivência e tudo. Diríamos que... Fernando, eu sei assim, você, com 21 anos já para cá, o que já entrou nessa área de turismo, como que foi isso? Você buscou algum outro tipo de trabalho ou era isso que você já queria? Como foi essa chegada sua? Bom, é uma história um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Primeiro eu vim para o Brasil por causa de uma namorada. Os amores, os rabos de saia, como diziam nos tempos dos meus avós. Eu não tenho família nenhuma no Brasil, era um órfão de toda a natureza. E quis conhecer, porque conheci essa minha ex-esposa lá em Portugal. Sim. Vim, namorei, casei, tive 2 filhos. Sim. E gostei do Brasil. Diríamos que eu me adaptei a este... Mas aos 21 anos você veio até então pela namorada e você teve que buscar um trabalho. Você teve que trabalhar... Isso mesmo. Ou seja, quando você chega, até hoje, nos dias de hoje, você chega num país para viver, você precisa de ter uma série de formalidades. Entre elas no meu caso, na época jovem, o que é que você sabe fazer, quem é que vai te dar um contrato de trabalho para que você possa permanecer no Brasil. Ou então você tem que ser uma pessoa muito abonada, com muito dinheiro, aí é recebido de outra maneira. Que não era o caso. Eu cheguei com uma mão atrás e outra à frente. Exatamente. Mais ou menos isso. Aquela mochila nas costas. E muito jovem, estudante, aquela coisa, mas precisava trabalhar para poder ficar. E aí você começou a trabalhar já numa agência de turismo? Aí eu comecei a trabalhar no turismo. Ou seja, como naquela época... diríamos, na minha idade, era um jovem um pouco, talvez, diferenciado do que era aqui no Brasil, falava 2 idiomas, muito viajado e tal, então
havia uma Uma facilidade. pegadinha a mais, né? Para poder. Eu tinha uma convivência com uma amiga quando eu vivi quase 3 anos em Paris, que o irmão dela tem uma agência de viagens. Aí eu Te deu uma oportunidade. tive um certo envolvimento muito light, mas como jovem aventureiro. Claro. E aí cheguei aqui, foi uma coincidência entrar no turismo. As coisas conspiram também a favor, né? Porque você se identificou com o turismo. Parece que sim, ou seja... Não, parece não, pelo amor de Deus, hoje em dia o que você construiu aí. E você é um apaixonado, porque se não fosse, eu não estaria mais nessa área. Né? Realmente eu acho que qualquer profissão a gente tem que se apaixonar, tem que gostar. Mas tem pessoas que se apaixonam e às vezes falam, mas não era bem isso que eu queria, tá infeliz. Você, não é o seu caso. Eu ainda trabalho 10, 12 horas por dia. E gosta do que faz. Gosto, né? Isso gosta, gente. Com mais de 40 anos de atividade, então gosto. E como é que foi montar porque aí você trabalhou durante alguns anos numa outra agência, aí você resolveu sair e foi assim, na cara e coragem, montar a sua empresa. Quem te deu essa força, esse apoio? Porque também não é fácil montar uma agência de turismo do dia para a noite. Mas como é que foi isso? Eu passei por uns caminhos, eu comecei como profissional, trabalhando no turismo, numa agência de viagens. Depois da agência de viagens havia um escritório da TAP em Belo Horizonte, nos chamaram para ir para a TAP, fui lá, tive essa experiência de 1 ano mais ou menos, gostei, mas não gostei, já tinha tido o sabor do turismo, que é uma amplitude muito mais ampla, né? Sim. E aí voltei para o turismo e trabalhei nessa vertente de agência, né? Agências de turismo. Né? Porque tem o turismo, né? Gastronômico. Não, foi sempre em agência. Ou seja, eu trabalhei, eu posso citar até os nomes, eu comecei na Itur, que era do Yalma Gontijo. Sim. Depois foi trabalhar na TAP, que era do José Laporte, que era um profissional muito conhecido. Depois foi para a Crédito Real Turismo, que era do Banco Crédito Real, e que trabalhar com o Lúcio Veríssimo Machado Souza e o Daltro Nogueira, que ainda está aí, que é ativa. Uma pessoa ativa, diríamos ainda, mais devagar, lógico. E depois foi trabalhar na Velbitur. E aí, quando eu fui... Da família Cohen. Isso, do Davi Cohen. Então, diríamos que eu tive essa experiência com esses profissionais. Aí chegou uma hora que eu queria ser dono do meu negócio. Seu próprio nariz, como diz o outro, aquela coisa de você... E talvez até mais, conhecer o princípio, meio e fim do negócio. Olha que bacana, gente. Interessante. E aí, eu me lembro até... Na época eu propus ao Davi, ele queria, não, você fica aqui e tal, mas não era bem isso, as coisas foram. Aí eu falei, eu vou embora. Aí você foi. E aí veio a Master Turismo. Isso. A Master Turismo, inclusive, você tem um irmão que cuida da Master Turismo também lá em Lisboa. Lá em Lisboa, ou seja, mas isso veio depois. Primeiro eu criei a Master Turismos aqui, nós éramos 3 sócios. Primeiro era eu sozinho, depois eu chamei depois o outro quis vir junto e fomos 3. Aí depois voltou, eles foram saindo e eu fiquei sozinho. E você teve uma boa receptividade e continua tendo, digamos assim, porque você... Bom, eu estou falando isso do princípio da receptividade, porque hoje em dia eu não tenho a menor dúvida, diante de um currículo seu aqui, daqui a pouco eu falo, porque eu vou ter que ler, gente. Isso aqui ninguém consegue, humanamente possível, lembrar de tudo, não é? Mas... no início, as coisas não são fáceis, né? Mas você tem essa pegada, eu acho que esse lado aí para... como você falou, essa sua experiência já em relação ao próprio Portugal, a Master Turismo tem esse conceito muito também voltado, pelo menos, para Portugal, né? No início, digamos assim, mais... Diríamos, o negócio da Master Turismo, vamos falar assim, ela começou como uma agência de viagem, vendendo... diríamos que uma agência normalmente se divide em 2 áreas. Sim. O turismo de lazer, onde as próprias pessoas pagam as suas viagens dos seus próprios bolsos. Sim. E o turismo de negócios. Belo Horizonte é uma cidade muito vocacionada para os negócios. Porque a indústria, chegou a Fiat na época, diríamos aqui as mineradoras. Então há um mercado corporativo, empresarial, muito grande. Entendi.
muito obrigado e muito feliz por ver vocês novamente aqui. Quem está com o pé quente aqui hoje? Quem quer ir para Fortaleza? Muito feliz? Parabéns, Obrigado! E a Master se vocacionou um pouco nesse mercado também. Tanto que hoje os negócios da Master representam isso mais de 50%. E outras atividades. Então, diríamos que eu convivi com ele desde que iniciei aqui a trabalhar nessas duas áreas. Mas o meu início foi trabalhar somente, que era no caso a Itur, era viagens de lazer. Somente de lazer. Das pessoas que queriam ir para qualquer Mas parte além do da mundo. Master, você também está empreendendo outros negócios lá em Lisboa. Você é um grande empreendedor, verdade, né? É o seguinte, a gente, iremos modéstia à parte, a gente foi bem, a Master tem 32 anos. 32 anos. No início, logo no início sempre houve uma vocação às origens do que você é, português. Vi que havia uma relação com a Europa, não era só Portugal, aí abri uma Master Turismo em Lisboa. E aí um irmão meu assumiu essa unidade, até hoje está lá. Logicamente que está dentro de um nicho do mercado bem específico, mas está lá, e foi por essa razão. Mas eu diria, mas a aposta foi toda no Brasil, nós fomos para alguns estados. Mas e essa questão da hotelaria também, você tem hoje, lógico que a gente vai ampliando o raio de negócios. Hoje o meu foco principal em Portugal é a hotelaria. Nós estamos lá na cidade de Lagos, no Algarve. Nós temos uns hotéis de charme, muito jeitosos, com um restaurante brilhante. Se chama, diríamos, a empresa, a razão social é Sonel Algarve. Nós vamos pôr tudo isso daqui, viu? Pode cobrar. Vamos colocar tudo isso daqui nos letras para o pessoal saber, tanto lá como o endereço da Master aqui, enfim, tudo isso. E em Lagos, lá nós temos um hotel, Avenida Restaurante, Sim. Que num hotel novo lá, que está fazendo um sucesso no Que bacana, Fernando. Nos deixa muito. Eu tenho um sobrinho que está na frente disso, mais com um outro irmão. Sim. Nós somos 7 homens, tem irmãos por E acaso, 2 mulheres, né? E 2 mulheres. E então esse meu sobrinho e esse meu irmão estão tocando esse negócio lá e está indo muito bem, graças a Deus. Que ótimo. Agora me diz uma coisa, para quem entra hoje em dia, pensa em entrar nesse ramo de turismo, como que você vê os jovens que hoje em dia fazem aí turismo e pensam em agência? Porque hoje com a internet, houve também uma revolução nessa área, digamos assim, né? Em termos assim, de facilidade de acesso também a você fazer uma pesquisa sobre viagens, sobre compras mesmo de passagem, pacotes. E como que você sentiu o mercado nesses últimos 10 anos, com essa evolução da internet? Você acha que ainda há espaço para novas agências ou você acha que só mesmo as que já estão aí, que estão consolidadas, é que conseguem se manter? Bom, você tocou num assunto aí que é pertinente, que é muito questionado por essa percepção que é factível, mas diríamos que hoje a ferramenta internet, o mundo tecnológico, eletrônico, são as ferramentas das agências de viagens, são a ferramenta dessa indústria. É lógico que o mercado também cresceu tanto que dá para todos. Sim. Sem dúvida que um jovem hoje não vai sair da casa dele, do escritório dele, para comprar uma passagem ou comprar um hotel. Mas nós já suprimos esse mercado com os nossos próprios meios e através da agência de viagens. Queira ou não queira, uma agência de viagens, sabendo quem está comprando por ela, sabe quem é, quem não é, pode... Exatamente. Agora, comprando na internet,
Sempre tem Sim, problemas. não resta Aí, dúvida. quando tem problemas. Não, e o mineiro também é ótimo. O mineiro gosta muito de ir em loco, né? De ver o que está assinando, o que está comprando. Né? É. A não ser uma passagenzinha lá, de repente, uma ponte aérea aí, sei lá, um São Paulo e Rio, Belo Horizonte, você pode ainda, né, pegar uma. Mas para um lazer, um negócio, alguma coisa que vai ficar um dia, você quer mais informações. É uma grande viagem, Não é? mesmo uma pequena, ou seja, o papel do agente de viagens é muito importante, ele continua, e não quer dizer que está pagando mais caro, não, está pagando igual ou até mais barato. Sim. Então, e você tem toda uma assessoria também, né? É. Para te orientar, né? Isso. Como empregar bem aqueles recursos que você guardou durante tanto tempo para fazer uma viagem dos sonhos, mas sempre lembrando, né, Fernando? Procurar gente que desculpem, gente, que tenha pedigree, porque não adianta vocês também buscarem. Não, mas a gente está usando assim, um adjetivo aqui que a gente está. Uma metáfora praticamente, né? Mas assim, é isso mesmo, não adianta você ir para qualquer agência, senão você tem esses dissabores de pessoas há problemas caretas, no mercado, né, gente? Então isso. você tem. A palavra é essa. Tem. Você tem que buscar pessoas de conceito que tenha realmente. Enfim, hoje em dia é fácil a gente se informar sobre isso. Então, eu acho que quem cai numa coisa dessa é porque também. Ou seja, quando se houver uma vantagem excessiva, desconfie. Desconfie. É isso. Diríamos porque nada é de graça. E, Fernando, diz uma coisa. E você, olha só, é um empresário ligado a várias associações. Aliás, eu estou vendo que aqui, você é um homem do mundo, né? Viajado e tanto que. Aliás, para mim, eu sempre pensava em fazer turismo o seguinte: turismo deve ser uma delícia, né, gente? A pessoa viaja o tempo todo. Não é bem a assim, doce ilusão, né? É. A doce ilusão do turismo. A gente tem que trabalhar, né? Mas Não tem é? que também trabalhar fora para Claro, mas você faz uma viagem a trabalho. É diferente do que o lazer. Né? Você foi, inclusive, condecorado. Foi em Lisboa, agora com o título de comendador? Não, Ou seja, veio do governo português. Eu sou comendador. Isso é uma honraria pelos serviços, pelo aquilo que você se relaciona com... Pela idoneidade do seu trabalho. Do meu trabalho, da relação com os portugueses, com o país. Sim. E aí o presidente da República me deu essa honra de comendador de Portugal para... Gente, mas eu vou te falar, eu estou impossível com esse programa de corpo e alma aqui, porque olha só, eu trago um comendador, gente. Isso daí... As vantagens da gente ter umas amizades assim, já de tanto tempo... Não, mas fico muito feliz. Não, mas aqui, uma pessoa fantástica, gente, uma pessoa simples. Vocês estão vendo o jeito de ser dado. Então, são pessoas que eu procuro sempre contar a história, porque são pessoas que inspiram pessoas. Não é? Não adianta aqui chegar e cheio de pompas e circunstâncias, e daí? É para levar exatamente o recado para vocês, que através do esforço, né? E quando você gosta do que você faz e do trabalho, você consegue alcançar seus objetivos. E realizar seus sonhos, né, Fernando? Mas vamos lá. Aqui a gente quase terminando a nossa entrevista, mas eu tenho que citar isso daqui. Meu produtor que me aguente agora. Vice-presidente de Marketing e Eventos da ABAV Nacional. Quanto tempo frequentei essa ABAV, meu Deus. Agência de viagens, tá? No Brasil. Vamos ver aqui. Atualmente ele é vice-presidente do Conselho de Ética titular. Está em gestão. Membro do Conselho de Ética da Abracorp, Associação Brasileira de Viagens Corporativas, de 2018 até 2020. Vice-presidente de Patrimônio da ABAV em Minas Gerais. Diretor de Patrimônio do Sinditur, que é o sindicato dos trabalhadores de turismo. Dos empresários de turismo. Já tem um tempinho que eu estou fora da área, gente. Então, assim, ele vai aqui me assessorando. Bom, foi presidente do Conselho Empresarial de Turismo da AC Minas, né, do período de 2015 a 2017, diretor do CIENG por muitos anos. O CIENG... FIENG, na verdade. Mas isso daqui me colocaram com o errinho. FIENG é a Federação das Indústrias. Mas que tem um braço que se chama CIENG, que é o Centro Industrial das empresas de contagem. Então não errei, não. Não errou, não. Não errei, não, porque a FIENG, se é o que eu estou falando, é possível. Pertence à FIENG. Tá certo. Bom, e com tudo isso, enfim, com toda essa sua vivência, essa sua trajetória toda, Fernando, qual que é o seu lema? Você é uma pessoa religiosa também? Você acredita nessa força? Não.
Eu digo assim, com você, não estou dizendo que você precisa bater peito todo dia algum. Eu fui criado nesse mundo. Nesse mundo. Hoje não pratico muito, mas sou você acredita, católico, acredito. Em Deus. E sempre que eu posso, vou na igreja, acredito em Sim, Deus. sim, mas eu digo a questão assim, dessa força divina que nos ajuda, a gente que caminha junto. Caminha né? junto. O que você, uma mensagem que você passa para quem está aí começando, ou quem está desanimado na vida, não sabe ainda o que fazer, perdeu um emprego, enfim, fica aí, a Deus dará, em termos assim, de otimismo para a realização dos seus sonhos, por experiência própria, do que você, de toda a sua trajetória, o que você pode falar para essas pessoas, tanto os jovens como os também mais velhos que estão passando, de repente, por uma situação mais, enfim, difícil. Diríamos que é o que a gente fala, o que a gente recomenda até para um filho, filho da gente. Eu acho que a persistência e acreditar em um trabalho, as coisas acabam se realizando. O que não pode ser é que às vezes hoje os jovens são muito imediatistas, acham que as coisas acontecem fácil, isso é muito bonito nos filmes, nas novelas, e então tem que acreditar, tem que ter pensamento muito, muito positivo e ser buscar, persistente. E buscar pessoas, buscar ajuda, buscar informação. Buscar conhecimento, buscar capacitação e trilhar. E logicamente com muita dedicação. E não é num primeiro tropeço que diz, opa, vai dar errado. Não, isso hoje está mais difícil, mas eu acho que o caminho é preciso. Para quem pensa em sair daqui para um outro país, tem que ter esse conceito de que as coisas não são fáceis em lugar nenhum, se você não tiver vontade de realizar e de ir atrás. Porque não é fácil empreender em lugar nenhum se você não tiver força de vontade. Concorda comigo? É isso. Ou seja, diríamos que para quem está aqui, para quem vai para algum país, no caso aí que tem alguns brasileiros indo para Portugal, tem que ter cuidado, tem que pensar bem, porque mudanças não são fáceis e começar uma vida nova, mudando de um país, é mais complicado ainda. Gente, nós vamos terminar aqui nossa conversa. Foi rápida, mas eu acredito que deu para ilustrar bastante para vocês o que é força de vontade, dinamismo e empreendedorismo. E a capacidade de poder levar isso tudo numa boa, sem fazer com que isso tome conta de você, no sentido de você esquecer do outro. Porque está aqui uma pessoa que é muito humana, muito bacana. E eu tenho certeza, se vocês precisarem de um conselho sobre turismo, na área de turismo, para quem quer empreender nessa área, pode procurar também, né, Fernando? Pode. Lá na Master? Com certeza. Que além das viagens, ainda você dá uma de paixão lá e ainda dá uns conselhos se precisar. Sem dúvida. Não é isso? Muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada mesmo. Felicidades para você. E sucesso para você. Coraçãozinho para cá. Coraçãozinho aqui agora. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see